Autoridades ligadas à Polícia Federal estimam que as irregularidades investigadas na Operação Compliance Zero, envolvendo o Banco Master e operações com o Banco de Brasília, possam ter provocado prejuízos de até 500 bilhões de reais ao sistema financeiro nacional. Essa avaliação foi apresentada pelo diretor de Estratégia Sindical e Integração Nacional da Federação Nacional dos Policiais Federais, Flávio Werneck Meneghelli. Em uma entrevista publicada pelo Correio Brasiliense, ele afirmou que o impacto financeiro das operações investigadas extrapola os limites do BRB e pode inclusive atingir amplamente o mercado financeiro brasileiro. Segundo ele, os prejuízos estimados pelo BRB poderiam alcançar 48 bilhões de reais. Chamar o Bruno Musa, porque eu acho que esse levantamento ou essa estimativa se conecta a uma informação que foi questionada pelo Dávila há pouco, e o Bruno já tinha feito esse exercício aqui na programação, né, Bruno? O Dávila mencionou há pouco. Qual seria, né, o valor dos ativos de um banco que se consolidou em meio a negociações pouco transparentes? E aí tem essa estimativa das autoridades que mencionam um prejuízo de quase R$500 bilhão de reais do Banco Master. Não seria um exagero ou não? É por aí mesmo, Musa? Como eu sempre tenho falado, né, Caniato, sobre os valores, a gente não tem a menor ideia. Há alguns meses atrás, nós sabíamos que tinha coisa muito estranha dentro do banco, mas jamais imaginávamos a dimensão disso. É muito maior do que qualquer outro escândalo que nós vimos dentro do sistema bancário. Esse foi algo realmente impressionante. E, portanto, tudo isso nos deixa um pouco no escuro. Eu venho mencionando a respeito da dificuldade de você chegar num número, uma vez que do Fundo Garantidor de Crédito, ok, você sabe lá que teve o rombo de 51, 52 bilhões, envolvendo outras instituições que também pertenciam ao Master, como o Will Bank, etc. Você sabe aquele montante que o Fundo Garantidor de Crédito devolveu, de fato, aos investidores com aqueles produtos que eram ou são respaldados pelo Fundo Garantidor de Crédito. Agora, o grande ponto é o que estava dentro do balanço, do ativo do Banco Master, que eram ativos podres. Eu já mencionei aqui também a respeito dos fundos, ou melhor, dos títulos do BESC, que é um banco que não tem valor, ele quebrou há muitos anos atrás e dentro do ativo do banco estava como valendo milhões e milhões de reais. Tudo isso é uma grande farsa, ou empresas de pessoas envolvidas dentro do esquema que valiam 10 e ele pagava 50 a empresa, porque esse dinheiro voltava para dentro do fundo via outros instrumentos financeiros e o ativo do banco ficava inflado. Então, de fato, como levar em consideração um montante quando nós não sabemos quanto de fato foi inflado por parte dessas empresas, ou precatórios que não valiam absolutamente nada e foram colocados dentro dos balanços do banco como ativo, valendo muitas dezenas de milhões de reais. Então, a verdade é que nós não conseguimos saber. Você me perguntou, é muito? É muito, claro, R$500 bilhão é um absurdo. Pode chegar nisso? Eu não duvido de mais nada. Imagina numa conta do pai do Vorcaro que foi encontrado 2,2 bilhões. Casas valendo 300, 400 milhões de reais. E eram 4, 5, 6 casas. Aviões. Enfim, não temos a menor ideia. E a coisa me parece uma proporção realmente inimaginável há pouco tempo atrás. Quando nós falamos, que até o Dávila trouxe o ponto do que valer alguma coisa, ou do que valeria alguma coisa dentro de um banco que nasceu dessa base fraudulenta, na verdade ali o que, conhecendo assim, o balanço do banco, o que poderia valer ali são os CPFs, os ativos que são os clientes que receberiam o dinheiro de volta do Fundo Garantidor de Crédito, esses 50 e poucos bilhões, e esse dinheiro poderia estar dentro desse ecossistema do banco que comprasse o BRB. De resto, no meu entender, nada mais valeria. Por isso mesmo que esse R$1 oferecido por um banco, pelo BTG, nesse caso que nós estamos falando, foi justamente o seguinte: o Fundo Garantidor de Crédito teria que fazer um aporte no banco, senão ele quebraria de qualquer maneira, e aí sim o banco comprador ofereceu esse R$1, tirando o que o Fundo Garantidor de Crédito ofereceria. Então, o que vale ali é a base de CPFs que receberia esse dinheiro de volta do Fundo Garantidor de Crédito. O resto, ao que parece, era 100% uma fraude. Pois é preciso naturalmente aguardar o avanço, a conclusão das investigações para saber se a Polícia Federal consegue chegar a um número. Por enquanto são estimativas, né? Apontamentos, uma informação indica que todo o sistema financeiro nacional seria atingido
prejuízo de 500 bilhões de reais. Você, Cristiano Beraldo, claro, são números, né? É preciso fazer todo o levantamento, isso é muito difícil, porque são muitas camadas para serem identificadas, enfim. Mas, de início, assim, é preciso considerar aspectos que envolvem prejuízo para quais segmentos? Olha, Caniato, primeiro a gente tem um prejuízo enorme do ponto de vista da imagem do Brasil. Porque esse não é só um escândalo de um banco que fez o que não devia e enganou as pessoas, porque isso acontece em inúmeros países. Os Estados Unidos tem vários casos, pessoas que vendem sonho de retornos muito expressivos, né? A gente teve nos Estados Unidos o caso do Bernie Madoff, que foi para os Estados Unidos, acho que a maior fraude até hoje, de 50, 60 bilhões de dólares de fraude numa operação de pirâmide. Mas o dano que causa ao Brasil, a imagem do Brasil, o fato de ter tanta gente importante envolvida, isso é muito mais grave, né? Quer dizer, como é que nós conseguimos chegar do ponto de vista da administração pública num ponto em que as pessoas acham que é razoável, que é aceitável, que é normal você conciliar interesses de altos cargos da administração pública, cargos extremamente poderosos, com interesses privados remunerados aos muitos milhões, às dezenas de milhões. Isso tudo aconteceu nesse escândalo do Banco Master. Por isso o dano para o país como um todo, ele é muito grande, ele é muito grave. E a gente falava, né, da delação do Daniel Vorcaro, a dificuldade que ele tem de conseguir fazer uma delação que seja aceita. E até o Dávila comentou, né, que ele estava poupando pessoas importantes, ministros e tal. E eu até acho que ele não está poupando. Talvez a dificuldade que ele esteja encontrando é qual o caminho seguir para que a sua delação seja aceita sem implicar aquelas pessoas que não querem ser implicadas e que são poderosas a ponto de impedir que a delação seja aceita. Então a gente vê uma falência institucional do Brasil por essa ligação entre o público e o privado. E o prejuízo que houve para o FGC, eu acho que os bancos foram extremamente coniventes, são instituições que estão habituadas ou deveriam estar habituadas a mapear esses players que estão fazendo algo que não faz sentido no mercado de capitais. Entretanto, ao invés de alertas, ao invés de denúncias, o que a gente viu foram vários bancos, inclusive esse que queria comprar o Banco Master por R$1, vendendo os produtos podres do Banco Master em troca de uma comissão bastante acima do mercado. Então houve ali um jogo de conivência, todo mundo no fundo queria tirar uma casquinha, queria ganhar um dinheiro e ponto. Então não há nenhuma moralidade, não há ninguém que possa dizer, olha, veja bem, eu estou aqui defendendo a moralidade, porque não, estava todo mundo participando dessa festa. Alguns foram para a festa de verdade, outros foram para a festa do mercado financeiro e receberam bilhões de reais em comissões pagas pelo Banco Master. Então esse é o tipo da história que não tem bonzinho, não tem inocente. Todo mundo tem um pedaço da responsabilidade diante do que aconteceu.